A paz do Senhor, querida e amada Igreja Paulistana, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estaremos fazendo hoje a lição de número 4. Convido você já a pegar sua Bíblia, revista, caneta e papel de anotações, pois hoje estaremos abordando um tema muito importante para todo cristão, até mesmo para um novo convertido, pessoas que têm, de certa forma, algumas dúvidas sobre o livro de Jó. Nós tentaremos, dentro desta aula, estar falando sobre alguns pilares ou algumas características, que Jó exerceu para que obtivesse sucesso e fosse aí um personagem muito importante dos heróis da fé. Quero já agradecer também a presença da nossa querida irmã Thaís, que se dispôs a estar conosco, participando e comentando a aula. Seja bem-vinda, Thaís. Se quiser já fazer as considerações, fique à vontade. Paz do Senhor a todos, estamos aqui para contribuir, amém. Amém, glória a Deus. Então, hoje tentaremos fazer aí uma aula um pouquinho mais rápida, tá ok? Tivemos, infelizmente, alguns problemas técnicos, mas estaremos aí lançando esta aula e convido você também a estar participando pelo chat, de repente, se surgir alguma dúvida, você deixa aí e depois, nas próximas aulas, estaremos comentando, amém? Vamos já estar orando, queridos, consagrando este tempo, tempo este valioso, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e usar a vida da irmã Thaís para estar falando aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Amém? Feche os seus olhos e que possamos consagrar a nossa mente, o nosso coração e estarmos atentos para tudo que o Senhor tem a ministrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez colocamos, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença, pois queremos aprender e queremos absorver o melhor que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos, Senhor, como exemplo a vida de Jó, os heróis da fé, e termos sempre, Senhor, dia após dia, a esperança de melhorarmos, a esperança de permanecermos firmes em Ti, pois este é o Seu desejo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, querido, conversando aqui até com a Thaís, nós observamos que a lição de número 4, ela é pautada em cima de algumas características, alguns princípios que, creio eu, são essenciais para qualquer ser humano, até mesmo sendo ele não crente. Pois algumas características de Jó, nós até usamos, eu queria ter a fé de Jó, eu queria ter a paciência de Jó, queria ter, no caso, aquela mesma persistência que Jó teve. Então, são alguns termos que nós usamos, e isso se explica quando a gente vai lendo e entendendo melhor a vida que Jó teve. Só que o mais interessante, e até é algo que me arremete aos frutos do Espírito, é que você nunca vai conseguir, Thaís, exercer, por exemplo, paciência, certo? Se está tudo dando certo, se está tudo correndo conforme você quer. Você nunca vai conseguir ser fiel a alguém se você não for posto à prova. Então, é muito fácil, por exemplo, eu falar, não, mas eu sou uma pessoa que sou zen, sou da paz. Se eu nunca passar por uma situação que me coloque em xeque, que teste isso. Só que aí, quando a gente lê o livro de Jó, nós vemos que, assim, para ele foi tudo ao extremo. Então, quando Deus ele permite que Satanás toque na vida de Jó, Satanás ele começa a atacar, como nós vimos na aula passada, ele começa a atacar nas posses de Jó. Ele ataca primeiro naquilo que Jó tinha como pertences, como terras, como posses. E é interessante, antes de entrarmos nessa aula, eu observei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: Jó, se eu tivesse que dar uma característica a ele seria um excelente administrador. Porque nós temos que entender, querido, que uma pessoa que ela vive do campo, nada que ela tem é dela. Pare para analisar. Ela está arando a terra que não é dela. Pois quem dá a terra é Deus, amém? Ele não fez a terra. Depois ele vai semear sementes que também não foi sementes que ele produziu. Pois o ser humano ele não tem essa capacidade. Então quem deu a semente a Jó? Depois ele vai precisar de alguns animais, que possam arar a terra, que possam preparar, que também é algum gado, que não foi o ser humano que fez. Então, Jó ele era um excelente administrador, pois ele possuía terras, ele possuía
um cultivo de laticínios e proteínas, ele possuía gado, mas tudo isso não era ele que tinha dado, não era ele que tinha produzido. Simplesmente ele havia recebido isso, e como um bom administrador, ele se tornou autossuficiente. E isso que eu acho muito interessante da parte de Jó. Pois se você parar para analisar a estrutura de uma fazenda, normalmente a pessoa que ela planta, né, a pessoa que ela tem um cultivo, ela busca a semente em outros lugares para que ela possa semear. A pessoa que ela tem o gado, por exemplo, para que ela consiga alimentar o gado dela, ela precisa ir em um determinado comércio para comprar a ração para o gado e alimentar o gado. Mas Jó ele não fazia isso. Jó ele conseguiu trabalhar em sua terra maneiras que ele conseguisse a sua autossustentação. E isso é muito interessante, pois ele conseguia extrair, né, da sua colheita o alimento para o seu gado. E através do seu gado, né, ele usava os bois para que a terra fosse preparada. Então ele não precisaria contratar uma mão de obra terceirizada. Isso é muito interessante. Porém surge um problema. A partir do momento que nós somos autossuficientes, a partir do momento que eu sou assim, aquela pessoa, não, deixa que eu resolvo tudo, o mínimo detalhe que eu for prejudicado, em 10% que eu for prejudicado, já comprometerá todo o resto. Como aqui em Jó, por exemplo. Se ele é um cara autossuficiente e falta chuva, pronto, aí ele já não tem colheita, os animais começam a passar fome, começa, né, a perder ganho lucrativo e automaticamente ele quebra. Então, a questão da autossuficiência, ela é a primeira instância, né? Ela é uma grande aula para nós, pois é importante que nós tenhamos, né, principalmente no que diz a respeito de mercado, a respeito de economia, nós tenhamos essa perspicácia. Nós precisamos sempre administrar aquilo que nos é dado de maneira que uma coisa supra a ausência ou a necessidade de outra. Mas a lição que nós temos que tirar aqui é que a autossuficiência humana, ela nunca deve negligenciar aquele que nos deu a matéria-prima. Porque nós somos apenas administradores. Então, Jó, ele entendia esse princípio, e a fala dele a fala dele em Jó 2:21 é essa: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Ou seja, eu saí do ventre da minha mãe sem nada. Né? Eu não tinha nada, não tinha terra, não tinha cultivo, não tinha dinheiro, não tinha prosperidade, não tinha nada. Quem me deu? Deus. Eu estou só administrando. Se Ele quiser tomar, amém. Eu vou fazer o quê? Eu não produzi nada. Eu só estou apenas cultivando. Então, essa é a primeira lição que eu consigo retirar desta aula, que o Senhor ele tem nos dado, querido, muitas coisas que no futuro Ele irá cobrar. A parábola dos talentos, por exemplo, Thaís, ela nos mostra isso claramente. O Senhor ele não quer que você enterre ou que você guarde que você tem, né, aquilo que Ele tem te dado. Ele quer que você desenvolva isso. Mas, principalmente, que você dependa dEle. Pois, se a obra é dEle, como é que eu posso virar as costas e falar, ô Senhor, dá uma esperadinha aí, que agora daqui para frente eu faço, eu resolvo, porque eu sou um ótimo administrador, eu sei fazer tudo, eu já consigo aqui dirigir o culto sozinho, se precisar eu toco, né? Se precisar eu rejo também, se não tiver ninguém eu canto. Pô, mas quem te deu a voz? Quem te deu os dons? Quem te deu a capacidade? Quem te deu a vida, o ar que você está respirando e a inteligência para conseguir fazer todas essas coisas? Então, é isso que nós temos que retirar dessa lição de Jó, que ele entendia esse princípio. Por mais que ele fosse próspero, por mais que ele tivesse uma família bem estruturada, ele compreendia que nada daquilo que ele tinha era mérito dele. Simplesmente, ele enxergava que ele era um bom, ou melhor dizendo, né, um excelente administrador. Amém, Thaís? Concorda comigo? Quer acrescentar alguma coisa? Bom, então, continuando, queridos. Quando Deus ele permite que Satanás toque na vida de Jó, Satanás ele começa a trabalhar em esferas. E eu gosto muito de exemplificar, e acho que isso dá até uma mensagem futura, que a nossa vida ela é dividida em algumas áreas. E pense sempre nessas áreas em categorias, onde a primeira área que eu citarei seria a de mais importância, e a última, ela seria, no caso,
não de menor importância, mas ela viria em consequência às anteriores. Então, a nossa vida ela se divide na área espiritual, pessoal, familiar, ministerial, profissional e financeiro. Vou repetir para você anotar aí, ó. Espiritual, pessoal, familiar, ministerial, profissional e financeiro. São essas 6 áreas. Então, para eu fazer aqui uma sintetizada bem rápida, o pensamento é o seguinte, querido, se a sua vida espiritual não estiver bem, não adianta você querer ficar dando lição no seu ministério. Não adianta você querer ficar arrumando briga lá dentro da sua família, porque você precisa primeiro resolver sua vida espiritual. Se a sua vida, por exemplo, profissional não está resolvida, se você não tem uma qualificação, não adianta você querer que a sua finança mude. Não adianta você querer ganhar, por exemplo, 20, 30 mil reais sem ter uma qualificação que possa, fornecer esse valor para você. Pois, normalmente, uma pessoa que ganha esse valor, que tem esse salário, é porque ela estudou muito, ou que ela fez um bom investimento para que o seu negócio desse esse retorno a ela. Então, se eu acordo todo dia, meio-dia, e não estudo, não faço nada, infelizmente, a minha vida financeira não vai prosperar. Eu posso até tentar dizimar, ofertar, mas, querido, não vai adiantar muito. Então, nesse raciocínio, Satanás ele começa a mexer na vida de Jó, só que ele faz o inverso. Ao invés dele começar na área espiritual, pessoal, familiar, ele fez ao contrário. Ele começou primeiro na vida financeira, depois na vida profissional, e ele foi voltando, e ele foi voltando. Só que o Senhor disse para ele o seguinte, você pode mexer em tudo, viu, Satanás? Menos na vida espiritual dele. Você pode mexer em tudo. Por que não pode mexer na vida espiritual? Porque é a essência. Já pensou como seria se o Satanás pudesse tocar onde Deus está? Não ia ter sentido. Então, Satanás ele começa a mexer nas áreas da vida de Jó dessa maneira ao contrário. Ele começa a mexer na sua produção financeira, depois ele começa a atacar no que seria o ministério de Jó, depois ele começa a atacar a família, e aí ele chega, por último, na área pessoal, onde ele ataca a saúde mental e a saúde física de Jó. Amém? Está me acompanhando? O mais interessante, quando a gente para analisar essa sequência de ataques do maligno, é o posicionamento que Jó tem. Pois ele, muitas vezes, e você vai ver isso se você ler, ele questiona, mas ele não blasfema. E isso que é interessantíssimo. Blasfemar e questionar são coisas muito, mas muito diferentes. Vou te dar um exemplo. O questionamento é quando eu busco entender o propósito e o porquê das coisas. Blasfêmia é quando eu começo a falar contra a integridade e o caráter de alguém. Principalmente contra o caráter de Deus. Quando eu começo a questionar que Deus ele não é bom, que Deus ele não é perfeito, que o que Deus está fazendo não é certo, não é justo, isso é blasfêmia. Agora, se de repente eu coloco numa posição, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Qual é o seu propósito? Me mostra, Senhor, qual é a sua vontade para que eu corresponda ao teu chamado. Opa, aí a coisa é diferente. Então o posicionamento de Jó foi esse. Em nenhum momento ele blasfemou ou questionou a integridade ou o caráter divino. Muito pelo contrário. Ele só buscava entender o que é que ele havia feito de errado para estar sofrendo tal dor ou tal processo da parte de Deus. E isso que também eu acho muito interessante, Thaís. A todo momento ele entendia que aquilo era um trabalhar de Deus. Muitas vezes nós também colocamos toda a responsabilidade no diabo. Não porque Satanás está se levantando lá na minha casa. Não porque o diabo está se levantando lá no meu trabalho. Eita, está difícil porque hoje eu tomei uma rasteira do capeta. Misericórdia, querido. Vira essa boca para lá. Comece a olhar por outro ângulo e perceber que tudo, eu disse tudo, é permissão de Deus. Até mesmo o agir do diabo é permissão de Deus, pois como aprendemos na aula anterior, Satanás ele é criatura, Deus é criador. Então, Jó em nenhum momento ele blasfema e a todo momento ele consegue enxergar que é Deus quem está trabalhando em sua vida. Amém? Thaís?
Queria só deixar aqui, né, uma palavra. Eu achei muito interessante que a revista estava falando sobre essa parte aí financeira e tudo mais, que muitas das vezes nós culpamos tudo. Não. Ah, não, é porque é o inimigo que está fazendo ou acontecendo. Muitas vezes nós somos mal administradores daquilo que Deus está nos dando, né? Então, que nós venhamos também, o pastor sempre comenta com a gente que nós temos que trocar a visão. Porque muitas das vezes nós estamos passando por situações que nos fazem assim desacreditar muitas vezes às vezes por problemas pessoais, às vezes por problemas na saúde, nos faz desacreditar de que tudo aquilo é vontade permissiva de Deus. Que nós venhamos trocar a lente todos os dias de nossas vidas para que tudo que nós venhamos passar, nós tenhamos a certeza de que Deus está permitindo aquilo. Que a partir do momento que nós temos essa visão, nós começamos a aprender com aquilo que nós estamos passando, né? Só isso. Amém, é verdade. Pois é importantíssimo isso que a Thaís falou. Mas do que serve, às vezes, eu passar por várias coisas na minha vida e quando eu superar ou não essas coisas, eu não tirar proveito, eu não tirar lição dessa experiência? Sinto muito, você vai ser reprovado. E como é que é na escola, né? Na nossa escola cotidiana? Se eu não passo numa matéria, eu não sou obrigado a fazer ela de novo? Assim é a nossa vida, e principalmente a nossa vida com Deus. Deus ele tem colocado testes nas nossas vidas, mas não para nos ver cair, muito pelo contrário. Deus ele faz isso, pois Ele quer que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, infelizmente, se na prova que nós formos postos, a gente reprovar, ou a gente não tiver, digamos que 100%, né, do aproveitamento desta matéria, nós necessitaremos fazer ela de novo. E eu acho que isso é algo muito importante, até, né, para as pessoas que estudam, que ainda, né, fazem cursos e tudo. Querido, reprovar em uma matéria não é motivo de vergonha nenhum. Reprovar ou repetir um ano letivo, muito pelo contrário, né? O meu coach ele tem colocado bastante isso para mim, né, nos treinos e tudo. Se você fez alguma coisa e sentiu que você não fez o melhor que podia, faça de novo. Se você de repente se exercitou, de repente fez uma prova e sentiu que você poderia ter feito melhor, faça mais uma vez. Se você tiver a oportunidade de fazer de novo, faça. Porque vai ter coisas, querido, que a gente vai ter uma chance só. E aí, se de repente eu não dou meu 100%, faço pela metade, lá no futuro, isso vai me assombrar, isso vai vir lá. Principalmente, por exemplo, se tratando do ensino superior, de uma faculdade, de uma escola. Quantos empregos né, quantas pessoas têm perdido empregos hoje por causa do histórico escolar? E aí a pessoa fala, poxa, né, se na minha época de escola eu tivesse feito diferente, hoje a coisa seria outra. Então é muito interessante isso que a Thaís colocou. Se hoje nós podemos ter, né, experiências e aprendemos que tudo se dá quando eu enxergo de uma maneira diferente, que eu possa aprender com isso, que eu possa tirar lições disso, para que no futuro eu não precise viver isso novamente. Amém? Tratando-se do segundo ataque, né, de Satanás à vida de Jó, ele ataca na família. E é interessante que o autor ele separa, né, duas esferas ainda dentro da família. Ele separa a família na esfera paternal, onde, né, se trata da relação de Jó para com seus filhos. Então ele primeiro, né, põe aí em crédito, em xeque, a paternidade. Vou te dar um exemplo. Imagine você, mãe, você, pai. Se coloque um pouco na posição de Jó. Os seus filhos saem, sofrem um acidente e vêm a óbito. Como você se sentiria? Eu me sentiria incapaz, pois eu não fui capaz de proteger os meus próprios filhos. Eu me sentiria assim, cara, o meu chão. Então, você começa a entender o quão importante é para um pai, para uma mãe, a proteção para com os filhos. Ah, então eu como filho tenho que valorizar mais a proteção que meu pai e minha mãe me dão, não é mesmo? Quando Satanás ele ataca, né, a vida dos filhos de Jó, a primeira coisa que eu consigo perceber é que Jó ele deve ter dado uma balançada. Pois eu e você, no lugar deles,
tirou o filho de uma mãe, tirou o filho de um pai. E quando se trata, né, da questão paternal, principalmente do homem para com seus filhos, essa questão de proteção, de provisão, ela é muito importante. O homem, na sua condição como pai, ele luta dia após dia para proporcionar isso para os seus filhos. E não que a mãe, ou de repente uma mãe solteira, não faça isso. Mas normalmente a mãe ela é uma figura mais de afeto, de carinho, de amor. Normalmente. Pode acontecer o inverso também, não é incorreto. Mas eu penso que dentro dessa lição aqui, quando Satanás ele ataca na vida de Jó, é mais ou menos para que essa mensagem seja transmitida. Olha, você foi incapaz de proteger seus filhos. Você foi incapaz de prover, certo? Proteção, de prover, de repente, até um sustento para a sua família. E isso balança tanto Jó, né, que ele começa, isso eu ilustrando, né? Ele começa a ver um panorama do seguinte: poxa, tudo que eu fiz até agora não valeu de nada. Do que adiantou eu ser rico, do que adiantou eu ser próspero, se eu não conseguir proteger meu filho? A segunda esfera, ainda dentro da área familiar, foi na área conjugal. E, queridos, eu quero apenas abrir um parêntese aqui. Quando a gente entende o porquê precisamos casar, qual é o propósito do casamento, as coisas elas passam a se tornar diferentes. Então, o propósito do casamento não é vocês racharem uma casa, uma conta e despesas, não é isso. O propósito essencial do casamento é para que você, como marido, faça com que a sua esposa se aproxime de Deus. E você, como esposa, faça com que o seu marido se aproxime de Deus. Você é agente de Deus na sua casa para que o seu marido ou a sua esposa, a cada dia, seja melhor e melhor do que quando era solteiro. Portanto, se você como marido ou você como esposa tem prejudicado o ministério do seu cônjuge, reveja o que é casamento. Se de repente você tem empatado o progresso, o sucesso do seu cônjuge, reveja o que é casamento. Temos milhares e milhares de livros que vão respaldar esta minha fala. Então não é a minha opinião, viu? Isso daqui é fato. Eu te cito 3, 4 autores que respaldam isso, como Josué Gonçalves, por exemplo. O casamento, ele é fundado dentro disso, de que eu proporcione o sucesso, de que eu ajude o sucesso do meu companheiro ou da minha companheira. E aí é nisso aqui que Satanás ele começa a tocar. A esposa de Jó começa a questioná-lo. Jó, que Deus é esse aí que você está servindo aí, Jó? Que está tirando tudo de você. E olha só que coisa astuta. A esposa era uma mulher sábia, pois ela conseguiu ver quem é que estava trabalhando na vida de Jó, assim como ele. A esposa de Jó, ela também já deu para ele o que seria a solução. Morre logo, meu. Quer acabar com a desgraça da sua vida? Morre. Nossa, mas isso é uma solução? Na cabeça da esposa, talvez sim. Mas quantas vezes a gente não disse isso na nossa casa? Quantas vezes a gente não proferiu palavras de morte para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos, achando às vezes que seria uma boa solução? Não, mas por que você não larga esse emprego aí, esse seu chefe aí que não reconhece? E aí, quando viu, o parceiro estava desempregado, estava passando necessidade. Quando uma solução melhor seria, realmente, o seu chefe ele é, mas aguenta mais um pouquinho. Não, aquela igreja lá não dá não, porque aquele pastor lá, não, vamos sair então. Quando a solução seria, tá difícil, mas foi lá que o Senhor nos colocou, vamos honrar o nosso pastor, vamos permanecer ali. Pois, adiantando, né, uma lição importantíssima, querido, que o cristão ele tem que ter é o seguinte: por que muitas vezes Jesus ele falava que nós devemos ser como árvores? Por causa da raiz. Você já experimentou pegar uma árvore que está plantada há 10 anos no lugar e transportá-la para outro? O que acontece? Ela morre. Então, se você está numa igreja, está criando raízes e decide sair de lá para ir para uma outra igreja, talvez você não morra, mas você volta a estaca zero.
você vai precisar de mais tempo para crescer, mais tempo para enraizar. E, de repente, se você permanecesse naquele lugar onde você estava enraizado, os frutos eles já estariam vindo. É a outra lição que nós temos que tirar de Jó também desta aula. Além dele ser uma pessoa enraizada e fiel, ele foi uma pessoa paciente, mas principalmente ele exerceu fé. E aí eu quero perguntar para a Thaís, né? Que me colocaram aqui na prova. Não, ainda, façam as perguntas para a Thaís. Então eu vou perguntar. Thaís, eu gostaria que você dissesse para mim o que é fé. Fé é você crer naquilo que você ainda não viu. Por exemplo, na nossa vida cotidiana, a gente exerce fé em todos os momentos. Mas, assim, você está numa situação difícil, sei lá, passando por um problema de saúde na sua família. Você acredita que ela irá ser curada pelo Deus que você serve, mesmo você vendo ela na situação mais precária que tiver, está lá na UTI. Você tem fé que aquilo irá acontecer em todas as áreas de nossas vidas, né? E assim, mais uma pergunta, assim, que agora eu fiquei meio na dúvida. A fé, ela é uma coisa que eu consigo desenvolver, se de repente eu treinar, eu estudar, eu jejuar, eu orar, ou é uma coisa que Deus me dá? Eu acredito que nós temos que... A pergunta é se a fé ela é um presente que Deus ele me dá, ou é uma coisa que eu preciso buscar, que eu preciso treinar, ou de repente jejuar, para que eu adquira isso? Para mim, a fé, você tem que exercitar todos os momentos, você tem que buscá-la em todos os dias. Porque muitas das vezes, pelas situações que nós passamos na nossa vida, nós perdemos ela. Nós acabamos perdendo ela pelas dificuldades que nós vivemos. Então, eu acho que é necessário a gente buscá-la todos os dias. Não é uma coisa que vem do além. Então, quer dizer que de repente, eu posso hoje exercer fé e amanhã não? Com certeza. Muitas pessoas estão na igreja, já foram exemplos de fé na igreja, iam, oravam, acreditavam naquilo que Deus iria fazer na vida dele e de outras pessoas, e a partir do momento da caminhada que eles passaram por algo na sua vida, essa fé foi perdida. E acabaram não conseguindo retornar à igreja ou algo do tipo. Olha só, que aula, hein? Eu não sabia disso não, Thaís. Que coisa interessante. Uma das coisas que eu penso também sobre, ainda falando de fé, é a seguinte proposta. Eu gosto muito de dar exemplo porque as coisas ficam mais fáceis, né? Existem pessoas que a vida inteira, você viu, né, presenciou, e a vida inteira a pessoa ela teve fé, ela frequentava a igreja, sabe? Aquele pessoal mais antigo, né? Que normalmente não ia nem no médico, né? A pessoa ficava doente, ela orava e era curada. E, de repente, ela passa por uma situação onde ela precisa exercer fé e ela não é correspondida. Aí vem a pergunta, igual, né, eu coloquei aqui para trás. Poxa vida, mas a pessoa ela teve 30 anos exercendo fé, em um ano ela falhou? É uma pergunta complicada, né? Então, querido, o meu exemplo, ele vai ser o seguinte, ou melhor dizendo, né, a minha explicação. A fé, ela é algo que você exerce. Amém? Como a Thaís colocou muito bem. Mas a resposta é algo que não está dentro do seu controle. E é aí que a sua fé é testada. Amém? Então, ó, eu vou repetir de novo para você não esquecer. A fé, ela é algo que eu uso e creio. É uma ação ativa minha. Mas, se de repente eu não for respondido, ou a resposta não for o que eu queria, é a maneira, ou é a peneira, que Deus está usando para testar a minha fé. E aí a Thaís, ela colocou muito bem. A fé, ela todo dia, ela precisa ser exercida por causa disso. Pois, qual seria a lógica, né? Quando eu aceito a Cristo, eu creio em Jesus. Mas quando eu estou lá no hospital, eu não vou crer? Ué, mas que fé é essa? Não, quando eu estou lá no domingo, lá, que eu levanto as mãos e canto a casa é sua, aí eu tenho fé. Mas lá na minha casa, lá, e a casa não é de Deus? Ué, mas que fé é essa?
Então, é importantíssimo nós entendermos que a fé ela é um princípio que Deus ele estabelece e, principalmente, se nós pegarmos os heróis da fé, como Jó, Abraão, nós veremos, principalmente, que a fé deles foi testada durante toda a sua trajetória. E que quando nós vemos, principalmente, vou usar essa palavra aqui com um pouco de cuidado, a desgraça humana, qual que é o nosso primeiro questionamento? E aí, Deus não está vendo, não? Ué, mas você não tem fé? Você não tem fé em Deus? Você não crê que Deus é bom? Você não crê que Deus ele é perfeito, que Ele é longânimo? Então por que a gente está questionando? Ou melhor, por que estamos blasfemando? Continuando a lição, por fim, depois de Satanás tocar na vida familiar de Jó, ele toca na vida pessoal. E aí, querido, como eu coloquei também nas aulas anteriores, peço a você que não assistiu, dá uma assistida lá, e aí você vai entender e se situar sobre o que eu estou falando, ok? A saúde física de Jó foi comprometida com uma doença. Mas a saúde mental de Jó já estava sendo comprometida desde o momento em que Satanás tocou em suas finanças. E alguns anos atrás, a humanidade negligenciava e não tratava doenças psíquicas. Nós dizíamos que isso era falta de vergonha na cara, era falta de trabalho, era falta de ter o que fazer. Se o homem falava que estava triste, que estava assolado, isso aí é meninice, isso aí é coisa de mulherzinha. Só que chegou um momento que a medicina viu que isso realmente era uma coisa muito séria. E que muitas doenças físicas, elas eram decorrentes de doenças psíquicas. Ou seja, quando Jó, ele chega nesse estado de doença, e isso aqui o autor da lição ele vai falar, Jó, ele chega num estado da doença em que ele está com uma doença como se fosse uma lepra, onde ele se coça com cacos de vidros. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção não é isso. O que ele faz ele se afasta de todos os seus amigos, de toda a sua família. Ele vai para um lugar onde as pessoas doentes, onde as pessoas que são a escória da sociedade fica, e ele se assenta sobre uma montanha de cinzas. Você está entendendo o que eu estou falando? Pense você no homem mais rico do mundo que você conhece, um sheik, de repente, dos Emirados Árabes. Pense. Pense nessa pessoa bem-sucedida, exemplo de família, exemplo de caráter, que todas as pessoas olham e falam, não, eu queria ser igual a esse cara. Agora pensa, certo? Um belo dia, você passar ali, né, perto ali da luz, ali perto daqueles lugares, e você vê aquela pessoa ali mendigando. Como que seria a sua reação? Meu, o que aconteceu com essa pessoa? E foi a posição que os amigos de Jó tomaram. Eles foram lá para tentar entender, mas o que aconteceu com Jó? E aí nós citamos, né, os amigos de Jó, Eliabe, Elifas. E principalmente, querido, quando a saúde mental de alguém é comprometido, aí só resta uma opção. E aí eu fecho a lição com isso. Então, queridos, antes de nós concluirmos, a lição de hoje ela foi pautada dentro de 4 características que o sofrimento de Jó mostrou para nós. Jó, ele foi uma pessoa que exerceu fé, ele foi uma pessoa fiel, enraizada, ele permaneceu firme até o fim. Ele foi uma pessoa paciente, mas acima de tudo, e é isso que eu quero deixar para concluir essa aula, ele dependeu de Deus. Muitas vezes a gente erra porque a gente não consegue depender de Deus nos mínimos detalhes. A gente acha que dependência é só naquela coisa grande. Não, eu vou comprar uma casa. Senhor, qual é a sua vontade? Mas será que Deus ele não ficaria feliz se eu perguntasse a Ele sobre a roupa que eu preciso vestir? Muitas vezes, né? Senhor, oh meu Deus, entra com providência porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Mas será que Deus ele também não gostaria que você orasse para que Ele te protegesse ou para que Ele estivesse com você antes de você sair da sua casa? A dependência, ela não é simplesmente na questão da gente viver aquele louvor da Ana Paula Valadão, né? Aos seus amados dá enquanto dormem. Não é isso.
A dependência é simplesmente para que eu convide a Deus para que Ele faça parte da minha vida. O interesse de Deus nisso é muito grande. Do momento que você acordar ao momento que você for dormir, Ele quer fazer parte do seu momento. Ele quer fazer parte do momento em que você está fazendo a sua lição de casa. Quando você está cozinhando, Ele quer estar lá com você. Ele quer estar lá no momento que você está trabalhando, no momento que você está estudando, no momento em que você está aqui na igreja, quando você está indo para o seu trabalho. Isso é dependência. Não é eu ficar deitado esperando que Deus faça as coisas por mim, mas é eu fazer guiado por Ele. É eu exercer as minhas atividades cotidianas sempre com Ele ao meu lado, consultando qual é a vontade suprema e perfeita dEle. E foi isso que Jó nos ensinou. Mediante a isso, quando você chegar ao término do livro, você verá que o Senhor restitui a Jó vezes e mais vezes e mais vezes além do que Jó tinha, para que nós aprendamos, principalmente, que o maior valor que nós temos que dar não é pelos materiais ou pelas coisas terrenas que temos aqui, mas é principalmente darmos valor para o nosso Deus, pois Ele vai ser o responsável por nos dar bens materiais, Ele será responsável por nos dar a vida, por nos dar disposição. Então, se eu dependo de Deus, se eu vivo em prol da vontade dEle, o demais, Ele acrescenta. Porém, se eu não entendo esses princípios que nós obtivemos hoje, como a Thais colocou, que a fé ela precisa ser exercida diariamente, que a fidelidade ela vem por enraizar-me e permanecer no lugar onde Deus estipulou, que a paciência ela só virá em momentos onde está tudo assim demorando, onde a resposta não vem. E principalmente, se eu entender que a dependência, ela não vem pelo passionismo, né? Ela não vem quando eu me omito. A dependência vem quando eu estou agindo, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, mas tudo sobre a direção de Deus. Deus ele está me guiando, Deus ele é o meu mentor. Isso é dependência. Amém, querido? Então, acredito que essa seja a lição que o Senhor ele colocou no nosso coração hoje. Encerro a minha fala aqui e passo aí a fala a Thais. Se você quiser acrescentar algo, de repente discordar do que eu falei ou concordar, fique à vontade, amém? Foi um momento de grande aprendizado aqui para a gente e que nós venhamos sempre ter em mente que Deus está no controle de todas as coisas. A partir do momento que nós entendemos isso, nós podemos, a cada dia das nossas vidas, vivenciar tendo em mente que Deus está conosco e que é Ele que está nos direcionando por esse caminho para nos ensinar algo ou nos proporcionar assim como se fala? Uma experiência que nos dará algo lá na frente, porque Ele sempre está nos ensinando em todos os momentos. Amém. Amém, glória a Deus. E referente à minha fala, irmãos, das áreas, né, que nós temos em nossas vidas, eu convido você, ou melhor, eu te desafio a fazer o seguinte teste. Escreve essas 6 áreas que eu mencionei, espiritual, pessoal, familiar, ministerial, profissional e financeiro, num caderno. E observe dentro dessas áreas o que é que tem falhado. Qual área da sua vida que está em auge e qual está em deficiência? Você verá que tudo vai apontar para a sua vida espiritual e pessoal, tudo. Se de repente eu não consigo organizar a minha família, talvez o meu problema não seja na minha família, talvez seja que eu não estou conseguindo me organizar. Às vezes o casal ele briga demais porque uma das pessoas não aprendeu ainda a se comunicar. Então o problema não é entre o casal, o problema é individual, é pessoal. Muitas vezes no meu trabalho, muitas vezes no meu ministério, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo prosperar, porque a minha vida espiritual e pessoal está bagunçada. Então, das 6 áreas que eu citei, 4 delas serão derivadas das 2 primeiras. As 4 áreas que seriam familiar,
ministerial, profissional e financeiro, elas virão em sequência dos meus ajustes espirituais e pessoais. É por isso hoje, querido, que nós falamos aqui nas escolas bíblicas tanto de disciplina espiritual. Um cristão que não ora, não jejua, não lê a Bíblia, ele já está em falha. Como é que eu posso me dizer cristão se eu não tenho esses hábitos? E principalmente, querido, hoje nós temos, né, como eu mesmo disse, coaches, psicólogos, especialistas em inteligência emocional, em administração emocional. Pois uma pessoa que não consegue organizar a sua vida pessoal, a sua vida emocional, ela terá sérios problemas na sua família, no seu ministério, na sua vida profissional, e não conseguirá prosperar na sua vida financeira. Então eu faço esse desafio a você. Coloque num caderno essas 6 áreas que eu citei e busque o que está em auge e o que está deficiente. Busque resolver principalmente a sua vida espiritual e pessoal, e você verá que uma grande mudança e o sucesso virão. E para que nós não nos esquecemos, o cristão que exerce fé dia após dia, permanece enraizado, tem paciência e espera no Senhor e depende dele, este cristão, ele será um cristão segundo o coração de Deus, assim como os heróis da fé foram. Amém? A aula de hoje está encerrada. Agradeço a você que me assistiu, a vocês que estiveram aqui presente conosco. Obrigado mais uma vez ao meu pastor Isaías e à minha pastora Isa por nos disponibilizar este espaço para falar um pouco do que Deus tem nos ensinado. A nossa maravilhosa equipe técnica, Jonatas e Kill, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Fiquem com Deus. Hoje às 18 horas temos um encontro marcado. Eu, você, nosso pastor, adorando a Deus no culto da família. Não perca. Um bom domingo, uma boa semana e até a aula que vem. Tchau, tchau.